Olá, amada igreja e querido ouvinte da Palavra do Senhor, nós estamos em campanha. E o tema da Junta de Missões Mundiais deste ano é Viva o Poder de Transformar, cuja base bíblica está lá no livro de 2 Timóteo 1,7, que diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que a informação missionária a seguir te faça cada vez mais amar, ofertar, mobilizar e ir aos campos missionários. Viva o poder de transformar! Olá, meus amados irmãos e irmãs, que bom estar com vocês. Eu fui impactada com essa foto onde as crianças venezuelanas, antes da chegada da pandemia, saíram pela cidade e se ajoelharam nas praças clamando a Deus pela Venezuela. As crianças oram e Deus ouve e responde. PEP significa Programa de Educação Pré-Escolar, onde nós ajudamos crianças de 4 a 6 anos que não podem estudar porque os pais são bem pobres ou porque não tem uma escola perto para elas. Nós estamos em 31 países e temos quase 20 mil crianças aprendendo a ler, a escrever e aprendendo a amar a Deus, conhecendo a verdadeira história do amor de Jesus por todos nós. Um desses países é a Venezuela. Vivendo o tema da nossa Junta de Missões Mundiais para este ano, estamos trabalhando nos PEPs para transformar vidas de crianças, professores e familiares. Mas em primeiro lugar estão as crianças. Venezuela é um dos lindos países da América do Sul, com um povo alegre e muito receptivo, mas o país apresenta hoje um quadro preocupante, com 96% da população vivendo na pobreza, o que representa 22 milhões de pessoas. As estatísticas atuais apresentam 73% das crianças que têm até 5 anos de idade com desnutrição aguda. Em julho do ano passado, fomos impactados com uma situação preocupante nos PEPs da Venezuela. As crianças não tinham o que comer e estavam todos os dias comendo somente arepa, que é um pãozinho feito com farinha de milho, água e sal. Recheado com frango, ovo, queijo, feijão, fica uma delícia. Mas comer essa arepa pura todos os dias, sem nada para completar, adoeceu as nossas crianças, que começaram a apresentar um alto grau de desnutrição e problemas no estômago e no intestino. Preocupados, nos reunimos para encontrar uma solução imediata e, através do programa A Fome no Mundo da nossa Junta de Missões Mundiais, nasceu a fé, farinha enriquecida, que está sendo produzida no próprio país e tem restaurado a saúde nutricional de 495 crianças e 50 missionários educadores nas cidades de Acarigua e Arauri. Mas ainda faltam 1.600 crianças para ajudar. Amar a Deus e amar o que Deus ama é a força do cristão. E sabemos que Deus ama as crianças. Você quer fazer parte do que Deus está fazendo na vida dessas crianças lá nos PEPs da Venezuela? Adote esse projeto. Não podemos mudar o passado da criança, mas podemos cuidar dela hoje, para que tenha a esperança de um futuro melhor com Deus. Viva o poder de transformar! Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. que tú nos has dado. Gracias por mi familia Gracias por mi familia, y por las demás familias por las demás familias de los Pepitos. de los Pepitos. Te pedimos Te pedimos que nos ayudes que nos ayudes y que nos guardes y que nos guardes todos los días. todos los días. Gracias, Señor, Gracias, Señor,
por la salud por la salud y por los alimentos. y por los alimentos. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma quarta-feira, onde nós estamos trazendo a palavra do Senhor. E é uma alegria muito grande você permitir que, diante de tantos pastores, pregadores tão eloquentes, tão estudiosos, tão bons, que estão na internet, você permite que esse humilde servo do Senhor entre na sua casa para trazer a palavra do Senhor. Tempos difíceis, tempos onde verdadeiramente nós estamos vivendo, tempos onde nós estamos trazendo muitas tristezas, né, na vida, muita falta de sentido, falta de propósito, de perspectivas, mas são tempos onde o Senhor tem nos permitido trabalhar. Um pastor amigo mandou um zap para mim e ele disse uma coisa muito interessante. O pastor Milton Duarte, lá da PIB de Jurujuba, ele mandou, referindo a um colega nosso, pastor Luiz, que da Igreja Batista do Palmeiras, que faleceu não de Covid, e ele mandou uma frase muito bonita e diz assim, abre aspas, né? Não está sendo fácil. Aí ele diz, Billy Graham certa vez disse, não ore pedindo os dias fáceis, ore pedindo resistência para os dias difíceis. Eu achei muito bonito esse zap do pastor Milton Duarte, um amigo, né, meu xará, sempre trazendo uma palavra tão acalentada ao coração, acalentadora ao coração. E é verdade, né? Nós estamos orando agora não pedindo dias fáceis, mas pedindo resistência para os dias difíceis, como disse Billy Graham, pastor batista, para quem não conhece, já falecido, né? Morreu quase com 100 anos. Ele foi um dos maiores pregadores batistas, né? Do século passado. E hoje eu quero falar sobre um assunto difícil, né? Difícil nesse momento, é difícil, mas ele é possível porque nós precisamos buscá-lo. Eu quero falar sobre resgatando a nossa esperança. Resgatando a nossa esperança. E quando se fala em esperança, nesses momentos difíceis, é o que nós realmente necessitamos, de uma esperança alicerçada em Cristo Jesus. E eu quero ler um texto, uma história, e eu quero basear essa mensagem nessa história de Jairo. E Jesus, ele cura a filha de Jairo. E ele começa em Marcos 5, no versículo 21 a 24, que diz assim: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que sare e viva. Aí, nessa passagem aqui, em que Jesus decide, né, no versículo 24, e foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Então, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, com o propósito de curar a sua filha, no meio do caminho tem aquela história
da mulher do fluxo de sangue, né? Que Jesus, ela toca em Jesus, Jesus para e ela é curada, né? Tem ali um momento onde Jesus para a sua viagem até a casa de Jairo. Aí, isso transcorre entre o versículo 25 até o 34. Aí no 35 continua a história de Jairo, que diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Essa passagem aqui me fez lembrar da esperança, sabe? São dias muito difíceis, né? E parece que a nossa esperança ela vai ficando cada dia mais fraca, né? Quando a gente começa a esperar algo melhor, expectativas melhores, e parece que ela vai ficando cada vez mais fraca. Conhecemos a história de Jairo, né? Nós conhecemos a história de Jairo, mas ao conhecer a história de Jairo, eu faço uma pergunta. Quantas vezes você já perdeu a esperança? Quantas vezes? Diante dessa pandemia, quantas vezes, né, nós já perdemos a esperança? Quantas vezes nós olhamos e falamos: poxa vida, sabe, não tem mais jeito de melhorar, não tem mais jeito de melhorar as pessoas que estão na direção, não tem mais jeito de melhorar essa pandemia, não tem mais jeito de melhorar essa economia, não tem, sabe? E nós perdemos a esperança. Eu confesso que andei dias e ando com alguns dias em que a esperança, ela parece que vai se esvaindo. E é por isso que Deus, ele nos traz essa palavra, né? Nos traz primeiro ao pregador, e depois o pregador transmite para aqueles que Deus direciona de ouvir. O que é esperança? O que é esperança? A esperança, ela nos originais, ela tem 3 definições. A primeira esperança que aparece no original, a palavra, é dikvá. Dikvá significa olhar com esperança em uma direção. Olhar com esperança em uma direção. Aparece 33 vezes na Bíblia. E o exemplo bíblico é Josué 2, 18, 21, onde nós vamos ver a esperança de Raabe, quando ela tem a esperança de que quando o povo de Israel conquistar Jericó, a casa dela e a família dela não serão atingidos, serão poupados. Ou seja, ela olhou para uma direção, ela teve esperança em uma direção, não em várias, né? Às vezes as pessoas têm esperança em várias direções, não, ela focou
na promessa dos espias. E existe uma outra palavra para esperança chamada Yajan, ou Yachan, que significa permanecer confiante, ou seja, aguardar. É aquela esperança que você, além de olhar para uma direção, que é Tikvá, você também aguarda, permanece confiante, ali inabalável. Aparece 38 vezes no Velho Testamento. Exemplo bíblico, Gênesis 8:10, que era a esperança de Noé. A esperança de Noé, ele ficou firme ali, confiando na promessa de Deus, na palavra de Deus, que haveria um dilúvio e que ele deveria construir a arca, por mais que levasse, segundo a palavra, 120 anos, ele permaneceu confiando, né? É esperança, né? Aí existe uma outra palavra chamada elpis, que significa permanecer confiante em uma promessa. Permanecer confiante em uma promessa. E ela aparece geralmente quando se refere à volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essas palavras, né, quando nós olhamos aqui, nós podemos ver que Jairo, ele olhou com esperança em uma direção, e essa direção estava em Jesus Cristo. Ele seguiu a esperança, ele seguiu ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jairo, ele não perdeu a esperança. Jairo não perdeu a esperança. Irmãos, podemos perder tudo, menos a esperança. Eu sei que é difícil, nós vamos falar sobre isso, né? Mas nós temos que pedir a Deus, Senhor, não faça eu perder a esperança de dias melhores, a esperança de que isso está passando, eu vou novamente rever os meus sonhos, eu vou novamente rever os meus projetos, e essa direção que Jairo toma, né? Quando a filha dele está doente, ele sai à procura de Jesus, e ele o encontra, e ele volta com Jesus. Jesus vem com alguns dos seus discípulos, e Jairo vem ali. Ele para atender aquela mulher, e Jesus, naquele momento que para, Jairo em nenhum momento na Bíblia a gente não encontra ele apressando a Jesus Cristo. Pelo contrário, ele permanece ali calado, e quando Jesus termina aquele serviço, aquele milagre, ele continua caminhando, e Jesus vai em direção à casa de Jairo, e Jairo ali, né? Esperança na direção certa, esperança no olhar certo. E Tertuliano foi o pai quando a gente fala pai, os primeiros líderes, né? Depois da igreja primitiva. Tertuliano, ele foi chamado o pai, um dos primeiros pais da igreja latina, ou seja, da igreja ali na parte da Europa, né? Naquela parte ali da Ásia, Europa. Ele foi o primeiro pai da igreja, e ele diz uma frase muito interessante, que diz assim: a esperança é a paciência com luz acesa. A esperança é a paciência com luz acesa. Esperança, irmãos, é permanecer firme quando as coisas em sua volta parecem desmoronar. Esperança é permanecer firme quando as coisas em sua volta parecem desmoronar. É muito difícil. Eu não estou aqui pregando dizendo assim: olha, eu já faço isso, eu sou o cara, nada disso. Tem dias que eu sou pastor dos irmãos, 18 anos na PIB de Pendotiba, eu tenho 32 anos que eu vou fazer como ministro da Palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos, tem dias que eu estou extremamente sem nenhuma vontade de sair da cama, de tanto, sabe, muitas notícias, mas o Senhor nos levanta, porque Ele diz: eu sou a sua esperança, sabe? Somos humanos, e essa palavra,
para trazer alento, trazer motivação, trazer o levantar de novo, a visão, como Jairo. Jairo, ele estava passando por uma pandemia, não, ele estava passando por um momento muito crucial na família, que era perder uma filha de 12 anos. Então, é muito difícil, né? Muito difícil. Tem uma história, né? Campbell Morgan, um autor de um livro, ele conta uma história que na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, na cidade de Chicago, que foi em 1871, devido a uma seca, e as casas naquela época eram construídas de madeiras, né? Houve um incêndio e o vento trouxe uma propagação muito rápida e foram, naquela época, né, mais de 95 mil desabrigados, se não me falha a memória, 300 mortos, que naquela época era um número assim, exorbitante. E Campbell Morgan, ele conta que no meio dos escombros, depois que o incêndio havia acabado, chega um homem, ele chega nos destroços do que for a sua loja, carregando uma mesa sobre os ombros. Ele chega nos destroços do que era a sua loja, carregando uma mesa. E aí ele limpa ali os destroços ali, começa a limpar ali, né? E coloca a mesa. E na mesa coloca uma cadeira e coloca uma faixa. E nessa faixa estava escrito isso, olha, tá aí na tela. Tudo foi perdido, exceto a esposa, os filhos e a esperança. Conforme habitualmente, o negócio reabre amanhã de manhã. É muita esperança. Eu não sei qual é ele vai abrir sem nada, né? Só com destroço. Não sei o que ele vai vender, mas pelo menos ali ele vai conversar com alguém de repente vai chegar para ajudá-lo. Mas eu achei interessante essa visão de esperança, porque, olha, eu perdi tudo, perdi a loja, não tem mais nada aqui, não tem nem parede, não tem telhado, só tem o lugar onde ela existia. Mas eu não perdi esposa, não perdi filhos e não perdi a esperança. E aí ele diz, conforme habitualmente eu faço, né? Amanhã, pela manhã, o negócio vai reabrir. E isso é uma esperança muito, muito grande. Voltemos ao texto, né? Essa introdução foi para ilustrar o peso de uma esperança. Então vamos voltar ao texto. Assim como Jairo, no texto que nós lemos, assim como Jairo, não fique amargo em relação às circunstâncias difíceis. Assim como Jairo, não fique amargo diante das circunstâncias difíceis, em relação às circunstâncias difíceis. É difícil, irmãos. Quantas das vezes nessa pandemia nós nos tornamos amargos, né? Amargo, eu digo, não agressivo com outras pessoas, mas amargo com a gente mesmo, sabe? Para baixo, e sabe? E aí, quando eu olho para Jairo, diante de todo o relato, né? Ele sai, ele vai até Jesus, olha, passando, eis que chegou um dos principais da sinagoga, né? Que é Jairo, cujo nome era Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogando-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, ou seja, quase morta, rogo-te que venhas e impõe as mãos para que ela sare e viva. Ou seja, ele chega com humildade, apesar de ser uma pessoa extremamente influente, poderosa, rica, ele chega com humildade e se prostra aos pés de Jesus Cristo, né? Então, não havia amargura, ressentimento, não havia soberba ali em Jairo, sabe? Havia um quebrantamento. E isso é muito, muito importante. Pensemos em Jairo. O que não fez desistir? O que não fez perder a esperança? A fama, o poder, o dinheiro, a influência, o bom nome que ele tinha,
sabe? Em outros textos, nós vamos encontrar os líderes judeus dizendo: não faça, porque ele é um bom homem, nos ajudou a construir a sinagoga, né? E muitas das vezes nós esquecemos disso, né? É um dos principais da sinagoga. O que não fez desistir foi a esperança. A única diferença entre os que desistem e os que usam sua energia para reconstruir a vida é a esperança. A diferença entre aqueles que desistem e aqueles que usam sua energia para reconstruir a vida é a esperança. Então, nós somos levados a desistir. Nós somos levados, muitas das vezes, a nos prostrar. Nós somos, muitas das vezes, levados a ficar esperando, entre aspas, a morte chegar. Mas a Bíblia diz que devemos buscar esperança. Jairo, ele busca essa esperança, ele não desiste. Ele não desiste de ir, né? Jesus poderia não recebê-lo, Jesus poderia não querer ouvi-lo, né? Isso não ia acontecer, porque Jesus nunca deixou de assistir aqueles que o buscam com sinceridade. Mas Jairo poderia pensar nisso, poderia pensar, né? Mas, e quantas pessoas talvez, né, pelo que a gente entende dessas pessoas que o cercava, as palavras que quando ele chega, imagine as palavras que quando ele foi, né? Quando ele foi buscar Jesus, essa galera estava lá. Fala: não adianta, para que você vai lá? Ele não vai te ouvir, sabe? É muita gente que ele atende, você vai fazer uma viagem à toa. Não, mas ele tinha um propósito, e a esperança, ela tem uma direção, ela tem um propósito, ela tem fixação em um alvo, sabe? Então, nós podemos ver que o primeiro ponto assim como Jairo, não fique amargo em relação às circunstâncias difíceis. Porque quando nós ficamos amargo, revoltado, colocando culpa nas pessoas, pela nossa situação, pelo que aconteceu, e aí a esperança não entra, porque nós estamos focando a nossa força, centralizando o nosso pensamento, o nosso cérebro está trabalhando ao contrário. Quando a gente começa a culpar, a botar o dedo, a julgar, a criticar, a culpa foi de fulano, de cicrano, nós perdemos a esperança de melhorar, né? Perdemos a esperança, porque o nosso foco está em uma outra direção. Jairo não. O foco dele era Jesus Cristo, a única esperança, como diz o hino que nós cantamos na campanha de evangelização, creio que de 1964. Uma outra coisa, o ponto 2, que é um pouco maior, é o que a esperança fez na vida de Jairo e que pode fazer nas nossas vidas. O que a esperança fez na vida de Jairo e que pode fazer em nossas vidas. Eu pontuei algumas coisas interessantíssimas que a esperança de Jairo em Jesus Cristo fez na vida dele e que pode fazer nas nossas nesse momento tão difícil de pandemia, nesse momento onde nós estamos perdendo completamente a motivação, né? São tantas notícias que nos levam à desesperança. São notícias que nos levam, a gente fica numa ansiedade, entre aspas, esperando boas notícias. E parece que a mídia, ela não quer dar boas notícias, sabe? É só notícias ruins mesmo, sabe? Eu sei que são notícias que tem que dar, mas eu confesso que o que eu sinto na maioria das pessoas, a gente não pode achar que todas as pessoas que saem para a praia, para a balada, para as festas, são pessoas que não estão, que são a maioria, mas não é. Isso é uma minoria. A maioria estão com medo. A maioria estão trancados em casa. A maioria saem, sabe? Será que sou eu dessa vez, sabe? Mas nós temos que trazer, por exemplo, naqueles dados ali de pessoas óbitos, pessoas que foram contaminadas,
o geral de mortos e o geral de contaminados, legal, mas também coloca ali o geral de pessoas que foram contaminadas e que foram curadas. Aquilo ali, não vamos botar não, que vai relaxar o povo. Que isso? Não vai relaxar não, quem é responsável é responsável. Então, diante desse quadro de desesperança, Jairo, ele enfrentou esse quadro de desesperança. Nós vimos ali, né? Quantas pessoas dizendo, por que enfadas o mestre? A tua filha já está morta. E quando Jesus diz, não está morta, ela só está dormindo, riram de Jesus, sabe? Aquele alvoroço, aí depois vem aquele pessoal do alvoroço, aquele pessoal do choro sem sentido, sabe? Sem ajudar em nada, aquele lamento, sabe? Aquela murmuração, tudo isso levaria Jairo a perder a esperança, mas os olhos dele estavam fixos em Jesus Cristo. Os olhos dele estavam fixos em Jesus Cristo. E aí, existem algumas coisas que eu achei muito interessante aqui, e eu vou pontuar alguns, né, rapidamente. Primeiro, a esperança de Jairo para as nossas vidas, hoje, diante do que nós passamos, primeiro, nos dá motivação quando a coragem acaba. A esperança nos levanta quando a coragem acaba. Ou seja, a gente não pode pensar que Jairo estava corajoso o tempo todo, né? Você já imaginou a ansiedade, a preocupação, a angústia da alma de Jairo ali, né? Até chegar na sua casa? Você já reparou quando a gente precisa resolver alguma coisa em um lugar e você quer ter pressa e você tem que seguir ali não os teus passos, mas os passos de Jesus, que nem sempre são os mesmos passos que o nosso, né? Às vezes nós estamos correndo e Jesus está caminhando contemplativo, e aí, naquele exato momento, a esperança de Jairo foi motivação para que a coragem dele não acabasse. Depois nós vemos que a esperança de Jairo deu força quando o corpo dele estava cansado. Deu força. Assim também para nós, a esperança nos dá força quando o nosso corpo está cansado. E o nosso corpo tem estado cansado, né? Muita gente não dormindo direito, muita ansiedade, muito medo, muita angústia, muita perplexidade, muita revolta. Isso tudo faz com que o nosso corpo fique extremamente cansado. E até o ócio, né? Essa coisa de você muitas das vezes não ter a sua vida normal como era antes, pelo menos seus horários, né, que mudam de acordo com as restrições, é extremamente cansativo ao corpo. E quando a gente fala corpo, a gente fala todos os órgãos desse corpo se cansam, né? Abranda a alma quando estamos amargurados. Irmãos, quem falar que não está, agradeça a Deus, porque a grande maioria estão extremamente amargurados, magoados, ressentidos, tristes com isso. E Jairo não era diferente, né? A alma dele estava extremamente amargurada com a situação da filha, com a situação daquelas pessoas que estavam à sua volta, com a demora de Jesus atendê-lo também, né? Deixava a alma angustiada, abatida, e aí a esperança fazia com que abrandasse a amargura da alma. Então a esperança, ela é muito importante. Depois nós vemos, né, que a esperança ela nos faz cantar quando na realidade não poderíamos soltar uma nota, né? A esperança nos faz cantar, nos faz louvar ao Senhor quando não tínhamos condições de soltar um dó, um ré, um mi, um fá, uma nota sequer. Mas a esperança nos faz olhar além da montanha. A esperança nos faz olhar não só a primeira curva, mas a estrada toda, né? Então a esperança nos faz louvar, nos faz cantar. A esperança também faz com que nós voltemos a crer quando não existe um motivo para acreditar. Você vê que Jairo,
ele continua crendo, né? E o próprio Jesus Cristo, ele diz aqui para aqueles que chegam perto dele, né? E diz assim no versículo 34, olha só: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curar deste mal. Isso aí quando ele termina de curar a menina. Aí no versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Para que incomodas o mestre, né? E aqui você vê o texto que eles não tinham chegado em casa ainda, mas as pessoas já foram falar para Jairo, não precisa não, deixa para lá porque já não tem mais jeito, agora o jeito é enterrar. E aí, naquele momento, Jesus, ele fala algo tremendo aqui, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, as palavras murmuradoras e desmotivadoras daquelas pessoas, disse ao principal da sinagoga, disse a Jó: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ou seja, volte a crer. Tá? Então a esperança nos faz voltar a crer quando toda circunstância nos leva a desacreditar. Um outro ponto aqui nessa história de Jairo ouvimos as respostas quando ninguém mais quer falar. Ouvimos as respostas quando ninguém mais quer falar ou quer nos dar respostas, né? Por quê? Não houve respostas aqui. O único que respondeu o questionamento interior de Jairo, porque Jairo, ele não fala nada. Se você olhar para Jairo, ele aparece falando aqui no início, quando ele diz assim, ó: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare viva. É a fala de Jairo. Ele faz uma oração. E depois você não vê Jairo falando, mas Jesus, que conhece os pensamentos, queria dar uma resposta para Jairo. E diz assim: olha, eu vou te dar uma resposta. Não tenha medo. Não temas, crê somente. Ele sabia que Jairo estava com medo. Ele sabia que Jairo estava pequeno, que a fé dele já estava, a esperança, mas não, continua crendo, mesmo com essas palavras negativas, mesmo com essas palavras que estão te deixando para baixo, crê, continua crendo. É isso que nós devemos fazer diante de tantas palavras negativas, né? De tantas palavras, olha, não tem mais jeito, né? Por que você está enfadando, cansando Jesus Cristo? Já não tem mais jeito, não. Olha ao seu redor, olha como está o mundo, olha como está o Brasil, olha como está, olha. E aí você fica extremamente assim. Mas a esperança nos faz ouvir a voz do Senhor na nossa alma, no nosso interior, dizendo: não temas, crê somente. A esperança nos faz ouvir respostas quando todos se calam. Um outro ponto aqui, na experiência de Jairo, é que superamos os obstáculos quando ninguém quer mais nos ajudar. Superamos os obstáculos quando ninguém quer mais nos ajudar. É verdade, né? Nós encontramos aqui ninguém mais querendo ajudar Jairo, né? Pelo contrário, querendo despachá-lo, né? Não tem mais jeito não. Choro, lamentação, gritaria, sabe? Mas a esperança de Jairo o faz superar os obstáculos, e mesmo que ele olhe ao redor e não haja uma mão humana que estenda para consolar, para confortar, e é nesse momento que devemos buscar esperança, quando olhamos e não há nada mais o que fazer, nenhuma voz a ouvir, nenhuma mão a ajudar, é aí que devemos direcionar a nossa esperança ao Senhor. E querendo ainda aqui continuar nesse texto, nós aprendemos com a esperança de Jairo, nesses momentos difíceis que passamos, que aguentamos as provações quando ninguém mais se importa. Nós vimos aqui que ninguém mais estava se importando com a dor de Jairo, né? Ninguém mais estava se importando, acabou, sabe?
não aparece ninguém, mesmo que a filha estivesse morta, estava, mas com uma palavra de conforto, de consolo, de esperança. Não, é uma palavra dura, sabe? Uma palavra sem rodeios, sabe? A um pai que estava com o coração tão pequeno. E a esperança faz com que nós consigamos vencer as provações, né? E não vem nenhuma provação além da nossa capacidade de resistir. Também aprendemos com Jairo, com a esperança de Jairo, né? Quando ele resgata a sua esperança, que caminhamos em direção da vitória quando todos estão parados. Caminhamos em direção da vitória quando todos estão parados, quando todos estão em sentido contrário. Nós vimos aqui que depois que Jesus disse que somente, aí diz assim no versículo 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, ou seja, eles continuaram em direção, sabe, em direção à vitória. Quando todos ficaram parados lá atrás, eles vão continuar? Não vão lá na funerária comprar o caixão? Não era caixão, mas só estou fazendo uma ilustração. Não, sabe, ele continuou seguindo a esperança. Ele continuou seguindo a direção de Jesus Cristo. E às vezes, irmãos, nós estamos seguindo mais a direção dos homens do que a direção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo que eu tenho pensado seriamente, com todo carinho e com toda a obediência às leis humanas, mas temos que pedir muita sabedoria e orientação ao Senhor. Terminando esses pontos, né? É muito interessante porque nós aprendemos também que a esperança em nós, nos faz doar quando não temos nada. Quando não temos nada para doar, o pouco que nós temos, nós doamos e Deus opera a multiplicação. Sabe, eu tenho visto isso na vida da igreja, eu tenho visto isso na vida de muitos irmãos. Nós temos ajudado, auxiliado, né, cooperado com tanta gente, sabe? E o pouco que nós temos, Deus tem multiplicado na vida de outras pessoas, dando a essas pessoas esperança de um sonho, esperança de um projeto, esperança de viver melhor e levando essas pessoas, através da ajuda material, a conhecer o espiritual que é Jesus Cristo. E eu falei essa semana com uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, e eu falei com ela o seguinte: olha, nós vamos ficar felizes quando você se recuperar e um dia você puder fazer isso que nós estamos fazendo por outras pessoas. E aí eu falei com ela: eu estou fazendo por você, muitos estão fazendo por você, porque alguém fez por nós. É a lei da semeadura, sabe? Então não perca a esperança de nesse momento você poder ajudar, doar o pouco que você tem para que o Senhor possa multiplicar. E por último, a esperança de Jairo nos faz crer que anjos são enviados quando todos vão embora. Anjos são enviados quando todos vão embora. E eu não estou falando de anjos, seres celestiais, né? Eu estou falando de anjos, pessoas, aquelas que são enviadas para nos fazer conhecer o Senhor Jesus Cristo e herdar a salvação dele, como está em Hebreus 1,14, né? E nós, muitas das vezes, esquecemos. Eu escrevi um livreto, está no meu computador, apenas memória, onde eu escrevo, eu vi anjos no meu infarto, né? Eu vi anjos quando infartei. E quando eu falo esses anjos, eu falo das pessoas que estavam ali, enviadas por Deus para poder me auxiliar e fazer, pela vontade soberana, que eu continuasse a servi-lo aqui na terra. E aí, anjos são pessoas. Existem os anjos, seres espirituais,
Nós não vamos negar porque está na Bíblia. E eles existem. Mas estamos falando de anjos, pessoas humanas, que aparecem como aqueles que são enviados por Deus para nos auxiliar em momentos tão difíceis. Pessoas que muitas das vezes nem sequer lembramos dos nomes, né? Então, é muito importante isso também. Nós, irmãos, podemos pensar que a esperança é algo que ela não existe. Ela existe sim, é uma decisão que eu tomo a cada dia. Senhor, eu quero a tua esperança, eu quero me direcionar na esperança maior que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é maior do que tudo. Jesus Cristo é maior do que todos. E Jesus Cristo te chama, Jesus Cristo nos chama para resgatar a nossa esperança nele. Jesus Cristo chama a igreja dele para resgatar a esperança nele. Precisamos resgatar essa esperança em Cristo Jesus. Não uma esperança desesperadora, sabe? Aquele que está desesperado e se agarra. Não, é uma esperança onde há um coração suave, um coração calmo, um coração tranquilo, um coração que entrega-se totalmente a Ele. Essa é a expressão. Eu convido você nesta noite de quarta-feira a orar e dizer: Senhor, resgata a minha esperança em Ti. Não uma esperança em um templo aberto, em um culto congregacional, isso é muito importante. Não esperança em um pastor, esperança em um homem, mas a minha esperança está em Ti, Jesus. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança for só neste tempo presente, nós somos os mais indignos dos homens. Em outras palavras, mais miseráveis dos homens. Então, a nossa esperança está em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, no túmulo vazio, no trono onde Ele senta e reina eternamente, Senhor dos céus, da terra, Senhor da história, Senhor de tudo o que está acontecendo. Por isso, eu te convido a resgatar a tua esperança em Jesus Cristo. E Ele está aí ao teu lado, pode ter certeza, te dando as palavras de salvação, as palavras de fé. E eu li uma frase que dizia algo muito interessante, que dizia assim: não há nada a fazer a não ser enterrar a pessoa que perde a esperança. Não há nada a fazer a não ser enterrar a pessoa que perde a esperança. Ou seja, a frase diz que quando você perde a esperança, você perde a própria vida. E a nossa esperança tem nome. A nossa esperança se chama Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Ou seja, quando nós estudamos, né, as definições de esperança, nós podemos ver que Jairo foi buscar a sua esperança em Jesus Cristo. Em quem você tem buscado a sua esperança? Em quem nós temos buscado a nossa esperança? Em quem você tem esperado? No que você tem esperado? E quando a gente volta aos 3 tipos de esperança na Bíblia, Jesus Cristo está nos 3, né? Quando a gente fala do tikvá, ou seja, olhar com esperança para uma direção, ou seja, olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a nossa única e grande esperança. Ou seja, quando nós olhamos para uma direção que pode nos dar alento, uma direção que pode nos dar conforto, uma direção que pode nos trazer a paz, é essa esperança que nós devemos nos firmar. Não esperança em uma coisa efêmera, mas em alguém que é vivo, alguém que pode transbordar-nos novamente de alegria, trazendo em nós a alegria permanente. E lá em Hebreus 12:2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus.
ou seja, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Então, olhe para Jesus Cristo nesta noite para resgatar a sua esperança. A outra definição que nós falamos na introdução dessa meditação é Yashan. Yashan significa permanecer confiante, ou seja, aguardar pacientemente, ou seja, permanecer confiante. É como Abacuque, né? Ainda que não haja gado, ainda que não haja ovelhas, ainda que não haja mantimentos nos armários, ainda que tudo não exista, eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação. Ou seja, precisamos, irmãos, permanecer firme na esperança que há em Cristo Jesus. Como diz no livro de Josué, quando diz assim, olha, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, sabe? Permaneça firme ali, permaneça olhando, permaneça buscando na palavra de Deus. E eu quero ler este texto da palavra de Deus e quero ler o que nós falamos aqui em Abacuque, quando Abacuque ele faz uma oração muito bonita, quando ele diz assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele continua dizendo, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, Abacuque estava dizendo assim, eu tenho esperança, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira não haja, e os campos não produzam mantimentos, tal, ele diz, a minha esperança está no Senhor. E aí nós terminamos, né, com um texto de Josué, muito conhecido, que é Josué 1, quando ele diz assim, tão somente, olha, no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, vá em frente, sabe? Tem esperança no que diz a palavra de Deus, tem esperança no que o Senhor está falando. E eu tenho certeza, irmãos, que a minha esperança é que dias melhores estão por vir. A minha esperança é que o Senhor abreviará esses dias e nós teremos uma nova visão de mundo, uma nova visão de igreja, uma nova visão de família, porque nós estamos realmente reflexivos, a maioria das pessoas, e por isso que nós não podemos perder a esperança em Cristo Jesus. Então, nesta noite, Jesus Cristo te chama para resgatar a sua esperança. Eu sei que você pode estar triste, cabisbaixo, pode estar se sentindo vazio, sem direção, mas busque a esperança que está em Cristo Jesus. Busque a esperança naquele que é o maior de todos, aquele que é a nossa única esperança verdadeira, aquele que a gente pode confiar, aquele que a gente pode se entregar totalmente. Eu sei que você pode estar passando momentos difíceis, todos nós, mas momentos de desemprego, momentos de luto, momento de faltas de sonhos, né? De projetos, né? Ninguém projeta o quê? Fica todo mundo de uma expectativa. Eu sei que você está passando por isso, mas nesse exato momento, e eu falo por experiência, coloque a tua esperança no Senhor.
foram momentos dificílimos que passamos, 2020, 2021, mas a nossa esperança está em Cristo. Nós agradecemos muito a Ele, porque nós não estamos esperançosos na vacina, nós estamos esperançosos em Cristo, estamos esperançosos que essa vacina vá trazer um pouco de alento, um pouco de tranquilidade daqui a um tempo, e pedindo a Deus, muito a Deus, nossa esperança, que Ele possa pegar a sua mão toda poderosa e abraçar ali com as suas mãos ou no seu peito todo mundo, e naquele momento Ele nos perdoar pela nossa iniquidade e nos aceitar novamente como seus filhos e nos dar uma direção, um alento, uma calma, uma paz que só Ele pode. Que Deus nos abençoe. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor Deus, por esse momento onde nós estamos trazendo a esperança de Jairo para os dias atuais. A esperança de Jairo quando Jesus Cristo disse: não temas, crê somente. E é isso que Jesus Cristo está falando para nós nesta noite: não temas, crê somente. Ó Deus, haja com providência neste mundo, nesta nação. Venha trazer, meu Deus, tempo de refrigério, venha trazer alento, alegria, venha trazer novamente reencontros, venha trazer novamente sorrisos, venha trazer novamente, Senhor Deus, abraços, venha trazer novamente, Senhor Deus, esperança em Ti, venha trazer novamente vida, venha trazer novamente, Senhor Deus, dias de festas, para que possamos regozijar e nos alegrar em Ti. Agora, Pai, estamos no recôndito da nossa casa, dos nossos aposentos, e queremos trazer, Senhor Deus, este momento de reflexão, esse momento de relacionamento íntimo contigo, para que não venhamos a ser crentes apenas de bancos de igreja, mas crentes com relacionamento contigo. Ó Deus, acenda novamente a esperança em Ti, Senhor Jesus Cristo, do povo de Deus. Obrigado pelo povo da PIB de Pendotiba, e que nesse exato momento, cada um que está ao alcance desta palavra, dessa mensagem, possa resgatar a sua esperança. Assim nós oramos, em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um restante de semana na presença do Senhor. Fique na paz.